Como uma cultura pode influenciar na pregação do Evangelho ao redor do mundo? No programa Missão 360 de hoje nós vamos falar exatamente disso. Nós conversamos com Ronald Kuhn, um missionário apaixonado por essa área, e preparamos também lindas histórias que vão ilustrar esse assunto para você. Então fique com a gente, porque você sabe, nós estamos só começando. Seja mais uma vez bem-vindo à Missão 360. Aqui nós falamos e mostramos experiências missionárias que acontecem na América do Sul e no mundo. Em muitos lugares existem pessoas trabalhando em prol da missão e aqui nós trazemos essas histórias até bem pertinho de você. Nós ficaremos muito felizes, é claro, em receber também a sua mensagem pela internet, pelas redes sociais. A nossa página no Facebook é facebook.com/missão360nt e os nossos perfis no Twitter e no Instagram, @missão360. Acesse lá e fique por dentro das atividades missionárias da igreja ao redor do mundo. Nós estamos te esperando. E hoje nós vamos falar de culturas. São muitas e mesmo aqui no Brasil nos deparamos com diferentes costumes, as comidas, as pessoas. Não é tudo diferente? Hoje a Igreja Adventista conta com a entidade para treinar missionários mundiais, conhecida como Instituto de Missões Mundiais. Quem encabeça essa iniciativa hoje é um brasileiro. O nome dele é Ronald Kuhn e nós conversamos com ele. Assista então a nossa conversa. Hoje o programa Missão 360 recebe Ronald Kuhn, que é um dos missionários adventistas mais experientes que a igreja tem nos dias de hoje. E a primeira pergunta, além de dizer que você é muito bem-vindo, é quais são os lugares e por quanto tempo você tem sido missionário ao redor do mundo? Obrigado, Stout. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei como voluntário, trabalhei no Sudão, Ruanda, Angola, Moçambique. Tive uns meses na Somália, Bolívia, Peru, América do Sul, Brasil e outros países. E depois na Tailândia, no Canadá e agora estou nos Estados Unidos. Agora, uma pergunta muito importante. Que sentimento te levou para o primeiro lugar que vocês foram como missionários? E o que é que manteve te levando para lugares diferentes durante tanto tempo aí na vida? Acho que é uma mistura, né, Stout? É um pouco de curiosidade. Eu, na verdade, me sentia muito novo para ser um pastor ou um professor, alguma coisa assim. Eu pensei, não posso fazer os outros de cobaia com 21 anos de idade. Então, me deu assim uma vontade, uma curiosidade de aprender sobre outras culturas, sobre outros povos e ver o mundo um pouco diferente daquilo que eu conhecia, né? Agora, nosso assunto aqui no programa Missão 360 é sobre missão. Porque missão é um dos aspectos mais importantes da vida cristã e do povo cristão, como os adventistas e outros tantos que fazem missão ao redor do mundo. Na verdade, a palavra missão é interessante a sua pergunta. Antes de falar um pouquinho sobre a importância de missão, a palavra missão é uma palavra nova. Se as pessoas forem buscar na Bíblia, ninguém vai encontrar missão. Exatamente. Não existe essa palavra. Essa palavra nova começou com os missionários jesuítas, com Loyola, mais ou menos 500 anos atrás. Depois foi muito usada pelos protestantes e significa um objetivo, alguém tem um plano, uma meta. Mas na Bíblia tem muitas formas de descrever o que é uma missão, né? Enfim, é fazer a vontade de Deus, é fazer o bem. Você pode ser um missionário na tua rua, fazer o bem para alguém, tratar alguém com respeito, com decência, enfim. Mas tem as missões além-mar que a gente fala. E missão muitas vezes foi distorcida, a palavra missão foi distorcida, inclusive muitas vezes foi associada ao colonialismo europeu. E aí vem por detrás de alguns bons intencionados, vinha também a exploração. Então a palavra missão, ela tem muitos significados. Tem uma missão diplomática, tem uma missão militar, tem uma missão... E tem uma missão de boas novas também, que é a nossa missão de esperança, de paz para o mundo. Então esse contexto bíblico de missão é o contexto de que as boas novas do reino de Deus, esperança, e na prática é melhorar a qualidade de vida do ser humano, de mostrar que existe valor, você não é uma pessoa sem valor.
Então, eu diria o seguinte, o missionário é todo aquele que vive para dar alegria ao mundo, esperança, boas novas, mudar o mundo. Nós queremos um mundo melhor. Agora, por conta da sua experiência, do preparo na área de missiologia, inclusive, você hoje é um dos líderes do Instituto de Missões Mundiais da Igreja. O que é exatamente esse departamento, setor, essa área de trabalho da Igreja? Em anos passados, muitas famílias que iam, pode ser um médico, um dentista, um engenheiro, administrador, várias pessoas envolvidas em missão, chegavam lá e voltavam depois de poucas semanas, um mês, 2 meses, e as organizações que enviavam, a própria igreja enviava, mas o que está acontecendo? Em muitos casos, faltava um preparo para as famílias se adaptarem em outras culturas. Existe um romance, existe uma atração para aquilo que é diferente, para aquilo que é distante. Só que a realidade de você mudar com uma família para um lugar totalmente desconhecido, com comida desconhecida, língua desconhecida, às vezes nem se toca. Por exemplo, nossa cultura é uma cultura de carinho, de toque, de abraço. Existem culturas que você se cumprimenta à distância. Não existe toque. Então, havia um choque de cultura muito grande. O que isso levou? A igreja a criar um instituto de treinamento para que as pessoas, para que as famílias, desde as crianças, jovens, adolescentes, todos têm o seu curso. Se adaptem, essas pessoas se adaptem mais facilmente àquilo que é diferente, porque aquilo que é diferente gera digamos assim, uma confusão, e a pessoa algumas vezes pensa que ela é o problema, e não é. O choque de cultura é normal. Então, o treinamento que se dá é para que as pessoas entendam o que acontece quando você muda, está em transição para um outro lugar. Às vezes essa transição é difícil, ela pode pegar pessoas em diferentes épocas, diferentes membros da família. Agora, vocês que passaram por experiências diferentes em lugares diferentes, mesmo com essa experiência, vocês continuam encontrando situações novas quando chegam em outros lugares? Sim. Ou das últimas vezes que chegaram em lugares diferentes? Nunca se sabe quando e aonde a pessoa vai ter o maior ou menor choque de cultura. Pode ser fatores que você não imagina. Pode ser fatores de diferença, até às vezes a língua, muito diferente o idioma, a pessoa não consegue se comunicar, até ela fazer um círculo de amizades. Outro lugar pode ser, a pessoa não tem trabalho, não tem amigos, os filhos não se adaptam na escola, a mãe fica agoniada, chateada. Então, você nunca sabe aonde e quando vai ocorrer um maior ou menor choque de enfrentar uma nova cultura. Certo. Eu imagino que no Instituto de Missões Mundiais, vocês treinam profissionais, servidores da igreja que servem em período integral, mas eventualmente treinam voluntários também? Isso acontece ou não? Alguns voluntários, alguns estudantes que estão se preparando para trabalhar em outras culturas, eles se inscrevem. E existe um curso de treinamento do voluntário online, que ele pode fazer esse curso online. Então, é mais rápido, ele pode ir respondendo perguntas online e tudo. E o Instituto são 3 semanas que as famílias vêm e participam. E o aprendizado se dá entre eles mesmos, ou seja, nós conduzimos um processo, existe toda uma técnica e tudo, mas é um processo já começa a misturar, diríamos assim, a integrar pessoas de várias culturas já no próprio curso. Uma pergunta que é uma curiosidade minha, inclusive, pessoal. Quais são as maiores vantagens, falando de uma forma pessoal, assim, da experiência que vocês mesmos tiveram, as maiores vantagens de ser um missionário, de alguém que sai do lugar onde vive, onde as coisas são mais conhecidas e de certa forma até mais confortáveis, para experimentar algo novo, até às vezes muito difícil? Qual é a vantagem que o missionário experimenta, olhando assim de trás para frente na vida, né? Olhando tudo que já passou? O que você diria para a gente, para o nosso telespectador? Cada decisão tem uma consequência, cada mudança você ganha e perde coisas. Então, uma das vantagens do missionário é, digamos, o conhecimento de outras culturas e outros costumes que você
Um exemplo, você acha que o melhor que tem é arroz, feijão, batata, salada de alface e tomate. Bom, e você descobre que se come comidas fantásticas no mundo, diferentes, com diferentes temperos, com diferentes combinações e que você nunca imaginou que você poderia gostar. Então você passa a... Eu diria o seguinte, o missionário começa a expandir a visão do mundo e da diversidade, da beleza, da forma de viver. Por exemplo, eu cheguei no Sudão e não se usa talheres, você come com a mão. Eu pensei, pô, comer com a mão? Mas depois de um tempo comendo com a mão, obviamente, se lava a mão, tem até um ritual, você lava bem a mão e tudo, aí vai comer com a mão. Alguns até brincam o seguinte, a minha mão eu sei que ela está limpa, os talheres eu não sei qual a limpeza dele. Então existem, você começa a ver o mundo de forma diferente e ver que a diversidade e a riqueza do mundo enriquece. Existem muitas vantagens, você pode aprender uma nova língua, você pode conhecer outros lugares e o mundo vai ficando pequeno. Uma pergunta rápida agora para a gente encerrar nossa entrevista. Quais são as características, ou talvez as habilidades, ou o perfil de alguém que quer ser um missionário, que são essenciais assim, para quem quer desenvolver? Eu já diria de cara, no caso do Brasil, em primeiro lugar é inglês. Aprenda inglês. Nunca vai ser tarde para você aprender inglês e isso vai te ajudar em qualquer lugar do mundo. Segundo lugar, tem que pensar o seguinte, Stout. O mundo hoje, embora sendo uma aldeia global, as pessoas têm que pensar mais local, atuar localmente. Em outras palavras, o que eu quero dizer? O mundo não é igual. A forma e a cultura de um lugar não é a mesma de outro. Então você pode ter uma visão global, mas tem que saber atuar localmente. E aí vem o que a Bíblia diz de encarnar na cultura local. Jesus fez isso, ele encarnou na nossa cultura, vestiu a roupa do lugar onde ele nasceu, comeu a comida que eles comeram. Para você ganhar as pessoas, você não tem que provar nada. Primeiro você tem que ganhar um amigo, viver como eles vivem, encarnar na cultura deles, beber, como se diz, da água que eles bebem. Quando você ganhar confiança, fizer amizade, quem sabe haverá uma ponte para ganhar as pessoas. Ronald, muito obrigado pela sua participação aqui em Missão 360. Nós certamente vamos nos encontrar mais vezes por aqui. Um prazer. Assim como as nossas histórias aqui, essa conversa foi muito inspiradora para a gente também. E a nossa primeira história de hoje vem da Tailândia. Neste país tão distinto e desafiador para a missão, um médico missionário estrangeiro passou pelas dificuldades de adaptação a uma nova cultura e um novo idioma. Ele teve que realizar uma prova em tailandês para poder trabalhar. Assista esse relato. Meu nome é Nick Walters. Eu sou um médico missionário no Hospital Adventista de Bangkok, também conhecido como Hospital Missionário. Sou um missionário há 20 anos. Para trabalhar aqui na Tailândia, eu precisava ter uma licença médica, e os exames médicos aqui são todos no idioma tailandês. Aprender a gramática de uma língua totalmente diferente foi um enorme desafio. Deus me ajudou de uma maneira milagrosa para que eu pudesse vir à Tailândia, estudar o tailandês e ser capaz de passar na prova. Me esforçar para aprender um idioma diferente e fazer o teste para validar o meu diploma em medicina, que não usa as letras do inglês, foi um grande risco, porque eu poderia estar desperdiçando 2 anos da minha vida. Uma parte importante nisso tudo foi saber que essa era a vontade de Deus para mim. De alguma forma, Deus confiou na decisão louca que eu tomei para poder glorificar o nome dele. No fim, foi uma experiência positiva para mim, e definitivamente estou glorificando o seu nome, porque consegui passar em uma prova em outra língua. Se você me visse nas aulas de espanhol no colégio, você se perguntaria, como foi possível que Nick Walters conseguisse isso? Mas Deus me ajudou. As pessoas pensam na Tailândia e me dizem, esse é um destino turístico e você é missionário aí. Não é como estar no paraíso? Bom, existem alguns desafios.
E uma das formas com que eu posso ajudar é estando aqui, no hospital. Acredito que o exemplo de Jesus ao curar as pessoas no sentido físico, mental e espiritual é algo muito importante. Viver e trabalhar num país bastante ativo, especialmente numa capital tão dinâmica, traz muito estresse. Existem muitas pessoas aqui que sofrem de doenças devido a problemas mentais e espirituais. Por isso tento, com muito esforço, ajudá-las com a cura. Mas não somente a cura física, mas a cura mental e espiritual também. Trabalhando com elas esses aspectos que elas nem sabiam que eram um problema. Quero mostrar a elas que existe uma solução para os seus problemas. De fato, essa é uma das coisas mais fascinantes que tive a oportunidade de realizar. Quando digo aos meus pacientes, olha, acho que precisamos fazer uma oração, assim você vai se sentir melhor. Eles dizem, sim, até hoje ninguém recusou isso. Tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar na Tailândia. As pessoas desejam e ficam muito felizes ao escutar que Deus as ama. Uma vez por mês, minha esposa e eu tentamos fazer o estudo da Bíblia na nossa casa. Mas é um pouco mais que um simples estudo da Bíblia. Sentimos como se fossem nossos filhos. E tem sido uma experiência maravilhosa compartilhar o cristianismo com os alunos budistas. A Igreja Adventista está crescendo aqui na Tailândia. Todos os membros ao redor do mundo podem orar por nós e pelas pessoas que estão lutando para fazer parte da igreja aqui no país, porque é um grande desafio para um tailandês se tornar cristão. Na entrevista com Ronald Kuhn, nós já escutamos um pouco sobre escolas de missão. E a nossa última história vai mostrar uma escola que faz isso no continente asiático. Veja comigo então. Sri Lanka é uma ilha perto da costa sudeste da Índia. Por causa da sua beleza natural e localização, ela é conhecida como a Pérola do Oceano Índico. O Sri Lanka é um país multicultural, onde muitas religiões, etnias e línguas se encontram, mas tem uma predominância budista. Existem apenas 4.000 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui, para uma população de aproximadamente 20 milhões de pessoas. O colégio e seminário Lakpahana é o único centro de treinamento para obreiros da igreja. Desde o começo, Lakpahana é responsável por preparar novos membros, profissionais da saúde, administradores e pastores para a missão no Sri Lanka e também em outros lugares. Atualmente existem 307 estudantes e 87% deles pertencem a outros grupos religiosos. O Lakpahana tem uma grande responsabilidade e um importante trabalho a fazer. Através da educação, da igreja ou da escola sabatina, pessoas como Jaya Dias tiveram suas vidas totalmente transformadas. Jaya vem de uma família não cristã e ela achou no Lakpahana um lugar para viver a sua fé. Ela aprendeu valores e princípios que guiam sua vida até hoje. Agora, Jaya trabalha como mentora e supervisora no Hospital Adventista Lakeside, na cidade de Kandy. No seu contato com pacientes e enfermeiras, Jaya enfatiza que nosso corpo é o templo de Deus e devemos cuidar dele. Com palavras de encorajamento e cuidado, Jaya consegue falar a cada coração. Para ela, esta é uma oportunidade de tocar as pessoas como Jesus fez e mostrar para elas a luz do amor de Cristo. Eu me sinto muito abençoada por fazer parte da família de Deus e agradeço a Ele por ter me escolhido para servi-lo.
porque senão eu seria outra pessoa sem esperança. Deus realmente me abençoou por ter passado pelo Lac Parhana. Jaya é grata por ter tido acesso à educação cristã. Esta educação fez toda a diferença na vida dela. O Colégio Adventista de Lac Parhana precisa de muita ajuda para ampliar as suas instalações. Os integrantes já não cabem mais no seu humilde local de adoração. Nós simplesmente não temos suficientes lugares para sentar. Alguns se sentam na galeria, outros lá embaixo. Nós até tivemos que colocar algumas cadeiras a mais no corredor para acomodar a todos que vêm à igreja. O Lac Parhana precisa de uma igreja para acolher as pessoas e para receber muitas mais todos os sábados. Ore pelos desafios neste lugar, enquanto os trabalhadores do Lac Parhana fazem sua parte para levar o amor de Jesus aos que vivem aqui. Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas, perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis que em grande parte são similares. Em termos gerais, cultura pode ser definida como o conjunto de valores, as crenças e as práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, de comer, de divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta e, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. E não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, pura, inocente em nosso planeta. A cultura de cada povo e sociedade reflete, de uma forma ou outra, a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura, ou seja, há uma mistura de coisas boas decorrente da imagem de Deus no ser humano, mas também coisas ruins e pecaminosas que surgiram como resultado da depravação e corrupção do coração humano. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que se refletem nas mesmas áreas que mencionei há pouco. Na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas sociais, nos aspectos éticos e também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições ou tentar transformá-la por completo? Foram essas opções utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países como o Brasil, que possui uma cultura ou diversas culturas tão variada, distinta, cativante, o desafio missional aparentemente ainda maior. Por um lado, quando levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura, por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina um mundo caído em termos negativos, nós devemos admitir que existem coisas boas em qualquer sociedade em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus e principalmente por esse mesmo Deus ainda agir na humanidade através da sua presença e da sua graça. Deus concede a todos, cristãos e não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade e talentos naturais que de uma forma ou outra são visíveis através da cultura humana. Na Bíblia nós encontramos aspectos culturais, por exemplo, o próprio Jesus Cristo participou de uma festa de casamento. Encontramos esse texto em João 2. Mas a grande questão sempre foi, onde está o limite? Até que ponto, como cristãos, devemos amoldar-nos à cultura desse mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nunca se esqueça, Cristo veio em contexto histórico e cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu, comportou-se dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Ao mesmo tempo, ele não cometeu pecado algum, diz a palavra de Deus, e nenhum engano foi encontrado na sua boca.
Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da cultura de seus dias. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente este: estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia afirma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído e manchado pelo pecado, nós somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Ouça com atenção as palavras do apóstolo Paulo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Nunca se esqueça, aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como sua regra de padrão, regra de prática, para assim cumprir a missão que ele nos concedeu. Cada oportunidade deve ser usada para refletir o amor de Cristo. A cultura de cada povo tem qualidades e elas devem ser usadas em favor da missão. E a melhor maneira de fazer isso é espelhando a natureza e o caráter de Cristo aonde você estiver. Estamos no fim já do programa, mas você já sabe, para ver, assistir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo, basta acessar as nossas redes sociais na internet. Acesse os endereços que aparecem aí na sua tela. Lá as histórias de missão estão esperando por você a cada semana. E claro, a sua mensagem também é muito importante para nós, então não nos deixe de enviar também a sua mensagem. Na semana que vem, como de costume, traremos mais relatos de missão direto do campo missionário. Eu vou estar aqui te esperando. Um grande abraço. Até lá.